Olá, família Zona Sul! Nós temos alguns avisos importantes para te dar e preparamos uma programação especial para você para falarmos sobre família. Porque uma família forte é uma igreja forte. O horário de funcionamento da nossa igreja continua o mesmo. Nas terças e quintas, de 8 a meio-dia, onde você pode estar trazendo seu dízimo e sua oferta, ou, se preferir, você pode estar utilizando a nossa conta bancária. Nesse tempo, você também pode estar vindo contribuir com a sua assistência social e também vai estar funcionando para que você também contribua com os nossos carnês da construção e o carnê missionário. Então, fica ligado nas nossas redes sociais, onde vai estar disponível todo esse conteúdo, nos mesmos horários dos cultos. Isso mesmo, nas terças-feiras às 8 horas, nas quintas-feiras também às 8 horas, no domingo às 10 horas da manhã e à noite às 18 horas com o nosso culto de celebração. Por enquanto os avisos eram esses, sejam abençoados com essa palavra. Olá, queridos, graça e paz, boa noite. Eu sou o Lindenberg. Paz, eu sou a Letícia. E nós temos uma palavra de Deus para você hoje à noite. Amém, isso mesmo. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre família, né? Sobre casal em missões. Mas eu queria começar com você orando, né? Orando por você também que está aí nos assistindo, você que está participando desse momento tão importante. Amém? Senhor, nós apresentamos diante de você esse momento, Senhor, cada vida, Senhor, que está ouvindo a Tua palavra, Senhor, que está atento, com os ouvidos inclinados a você. Consagramos nossas vidas a você nesse momento, Pai, e que você, Senhor, possa estar aqui, possa estar em cada lar, Senhor, que está nos ouvindo, Senhor, e que cada coração receba, Senhor, aquilo que você tem para eles nesse momento. Senhor, obrigado por coisas preciosas sendo compartilhadas por você, em nome de Jesus. Amém, amém. Pais queridos, como a gente comentou, nós estamos no mês de família e vamos conversar um pouco sobre um casamento, sobre o relacionamento familiar e trazendo isso também para o contexto de missões. Não só para quem vai para o campo, mas para todos nós, porque todos nós estamos inseridos nessa visão de missões. Amém? Para começar, eu queria que você abrisse comigo lá em Eclesiastes, capítulo 4. É um versículo que talvez até você já conheça. Mas é muito importante a gente ler a palavra, porque muitas vezes o Espírito Santo traz ao nosso coração algumas coisas, né, no momento que nós estamos lendo, como uma revelação mesmo para nós. E em Eclesiastes 4, no versículo 9, diz assim: é melhor serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se caírem, um levanta o companheiro. Porém, ai, porém, do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Também, se dois dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só, como se aquentará? Se alguém quiser prevalecer contra um, os dois resistirão. O cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. Isso mesmo, queridos. A gente já escutou falar sobre isso, né? Que é melhor serem 2 do que um. Mas por quê? Né? Foi algo que saltou no meu coração esses dias, né? Estávamos meditando sobre o que o Senhor desejaria compartilhar. E o Senhor falou comigo, por que é melhor serem 2? Né? E no versículo seguinte explica isso. Diz, porque se um cair, o outro levanta. Né? Então, qual o propósito? Né? Qual o motivo? Por que serem 2? É o levantar. Né? Mas aqui eu trago justamente uma reflexão. Será que nós temos levantado um ao outro? Ou será que nós temos até mesmo derrubado? Né? Mas derrubado como? Com palavras, com atitudes. O que você tem falado a respeito do seu esposo, da sua esposa, da sua família? Essas são palavras que levantam ou são palavras que derrubam? Eu queria que ficasse essa reflexão nesse momento para que você compreendesse, né, o que Deus quer como propósito seu inserido na sua família. Né? Ele também fala
que se alguém tentar contra um desses, os dois resistirão. Será que nós temos nos colocado nessa posição de resistir juntos ou temos resistido um ao outro? Né? Que venhamos a refletir sobre isso. Foi algo que veio muito grande ao meu coração. Né? Então, o que é que nós temos falado? As nossas atitudes e as nossas palavras, elas falam muito mais alto. Nós sabemos que as nossas palavras têm poder. Né? No mês de maio, nós aprendemos fé, nós fortalecemos a visão sobre fé. Mas fé é para todas as áreas da nossa vida, inclusive para o nosso lar, inclusive para o nosso casamento, para o nosso relacionamento. Então, o que é que você tem trazido para dentro da sua casa? Como você tem construído a sua casa? Você tem levantado? Pense sobre isso, pense sobre as palavras que você tem dito. Será que você tem dito, meu marido não presta, minha esposa não tem jeito, não tem mais jeito? Se você tem dito isso, vai continuar assim? Ou pode até piorar. Lamento dizer isso, mas é um fato. Você precisa falar aquilo que você quer que aconteça na sua família. E é importante falar isso porque tenha você um chamado ou não, seja um chamado itinerante, missionário, o principal é você fortalecer dentro, fortalecer a sua casa, porque ela será o seu fundamento, onde você estiver. Então, tenha os olhos no Senhor e lembre disso, que você precisa levantar um ao outro e não ajudar Satanás a derrubar. Né? E Deus veio trazendo isso ao meu coração. Né? O que é que para onde você está olhando? Você está olhando para as dificuldades, você está olhando para os defeitos do outro, você está olhando para as circunstâncias, né? Saiba de uma coisa, veio algo muito forte no meu coração hoje, né? Até lembrando de uma música que fala que eu continuo olhando para ti, por isso eu posso prosseguir. Para onde você tem olhado? Se você estiver olhando para o Senhor, você vai conseguir prosseguir. Prosseguir para onde? Para o propósito de Deus na sua vida, na sua família, e aonde Deus deseja que você avance e prospere como indivíduo, mas também como casal, como família. Amém? Então, pense sobre isso. Que família você tem construído? Que relacionamento você tem construído? Né? Nós somos gratos a Deus por estarmos aqui nesse tempo. Estamos aqui nesse tempo sendo construídos mais e mais por Deus. Deus nos tem feito avançar. O apóstolo Guto fala uma frase, eu vou tentar lembrar ela bem direitinho, que fala justamente sobre essa questão do construir. Né? Ele fala que nós não temos um grande ministério, estamos tentando fazer um grande ministério por meio de pessoas. Parafraseando, né? Mas nós estamos, por meio de um ministério, formando grandes pessoas, né? Construindo pessoas. Então, essa é a chave. Construa a sua família com palavras, com atitudes, com perseverança. Nós sabemos que todos os dias se levantam situações para tentar parar, mas se os seus olhos estiverem no propósito do Senhor, estiver na firmeza desse relacionamento, tudo vai ficar mais fácil, vai fluir mais fácil. É algo que Deus nos ensinou desde o começo do nosso relacionamento. Ele falou algo bem claro, ele disse assim, eu estou unindo propósitos. Né? Então, Deus permitiu a nossa união, porque Ele estava unindo não pessoas simplesmente, mas propósitos. Né? E eu digo para você agora, o propósito de Deus na sua vida, no seu casamento, é unir propósitos. Será que Deus tem conseguido isso, unir o propósito de vocês? Que vocês estejam interligados, alinhados um com o outro. Se isso ainda não aconteceu, comece a buscar no Senhor isso. Né? É algo que Deus trouxe ao meu coração. E, às vezes, isso vai requerer renúncias. Né? Vai requerer você abrir mão de algumas coisas, tanto um quanto o outro. Né? Nós estávamos conversando sobre isso esses dias. E lembrando, por exemplo,
nós temos o chamado missionário, né? E Deus trouxe isso ao meu coração, trouxe um povo ao meu coração. E quando eu apresentei essa proposta para o Lindenberg, rapidamente ele acolheu. E ele acolheu de coração. Então, o que foi que nós fizemos? Nós agarramos uma proposta que não era minha, nem era dele, era a de Deus, né? Então, é isso que eu sugiro para você. Agarre a proposta de Deus. Descubra o propósito de Deus para a sua vida. E agarre esse propósito, né? E meditando sobre isso, né, me veio, já que estamos falando sobre casal, sobre família e missões, me veio um versículo. Eu queria que você abrisse comigo. 1 Timóteo. É uma passagem também conhecida, mas que vai falar um pouco sobre isso, sabe? Sobre propósito, sobre alinhamento de propósito. 1 Timóteo 2, no versículo 4. Você pode dizer, o que é que tem a ver? Tem tudo a ver. Vamos lá, diz assim. 1 Timóteo 2, 4. Que o desejo de Deus é que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Esse é o desejo de Deus. Sabe, queridos, o que veio no meu coração é que nós estamos juntos como casal, como família, como igreja, com um único propósito, que é realizar o propósito de Deus, cumprir o desejo de Deus. Qual? Que todos os homens sejam salvos e cheguem a esse pleno conhecimento. Quando nós nos dedicamos a esse propósito de Deus, colocamos ele como meta diante de nós vamos renunciando a outras coisas, nós paramos de viver em prol a nós mesmos. E assim fica muito mais fácil, a vida vai ficando mais leve. Por quê? Porque a gente tira o foco do nosso querer, tira o foco do nosso propósito. E saiba de uma coisa, que quando nós investimos as nossas vidas, o nosso tempo, o nosso coração no propósito de Deus, nós teremos um retorno certo, né? Então, teremos realização, teremos paz, teremos alegria, porque estamos correndo com um propósito certo, com um objetivo certo, que é levar a salvação às vidas, que é espalhar essa visão e fazer com que as pessoas cresçam e desenvolvam isso. E veio algo ao meu coração, uma comparação, né? Que é parecido com uma empresa, né? Só uma comparação. Por exemplo, se existem dois sócios, eles precisam concordar. Mesmo que eles discordem, eles precisam entrar em um acordo. Para quê? Para que haja progresso na empresa, né? Então, do mesmo jeito, nesse relacionamento familiar. Mesmo que nem todos tenham a mesma opinião, nem um nem o outro tenham a mesma opinião, mas é importante que venhamos a concordar, porque senão não vamos conseguir prosseguir. Imagine um puxando para um lado e o outro puxando para o outro. Não vai dar certo, não vai funcionar. Por isso que precisamos alinhar, ajustar. E isso é possível quando nós olhamos para um único propósito. Qual o propósito? O meu? O dele? O seu? Do seu esposo? Da sua esposa? Não. O de Deus. Porque Deus, a Bíblia fala que Deus ele sabe os pensamentos que tem a nosso respeito, de paz e não de mal, para nos dar o fim que desejamos. Então, Ele sabe qual o caminho você deve percorrer para lhe dar o fim que você deseja. Pode ser que não, no meio, nesse momento, no início, no meio, não seja como você... Não, mas não é bem esse caminho que eu quero. Mas se você seguir o que Deus está dizendo, você vai chegar ao fim que você deseja. Porque é isso que Deus tem para a sua vida, né? Então, precisamos entender isso, que essa empresa, né, por exemplo, esses sócios, eles, por mais que discordem, eles procuram alinhar. Então, procure alinhar a visão. Todos os dias conversem, né? Cheguem a acordos em relação a alguns pontos que talvez não estejam alinhados ainda. Orem juntos, orem um pelo outro, né? Nós sabemos que situações vão se levantar, mas Deus, o nosso Deus é maior, né? E algo que veio em relação a essa questão da empresa, né? Inclusive que o Simon cita no seu livro, ele compara missões com a empresa, né? Em que sentido? Ele fala que
No caso, digamos, uma grande empresa, ela cresce aqui, mas ela não fica aqui, ela se expande para outros lugares. Essa é a visão de Deus para nós, como família, como igreja, como corpo de Cristo, né? Então, à medida que nós nos fortalecemos aqui, nós precisamos entender que Deus não quer que apenas cresçamos aqui, mas depois de fortalecer e crescer aqui, precisamos nos expandir essa visão, expandir esse amor. Como é que uma empresa faz? Ele envia pessoas. Isso não quer dizer que a gente vai se separar para se espalhar, não. Os sócios, eles não se separam, mas eles enviam pessoas. Você pode fazer parte de missões como um casal, como família. Envie pessoas, envie representantes para outros lugares, para expandir essa visão. E à medida que você faz isso, você é tão contagiado pelo propósito de Deus, que você diz, meu Deus, como é bom, como é que eu não descobri isso antes? E eu quero incentivar mesmo você pegar junto disso, sabe, da visão de Deus, olhar mesmo e lembrar, sabe, esse é o negócio que Deus tem para você, esse é o negócio do seu Pai, que é alcançar vidas começando em você, começando na sua família e através de vocês também, na sua vizinhança, na sua igreja, na sua rua, em outros lugares, porque Deus ele não é limitado. Através de suas orações, deixe Deus se expandir mesmo através da sua vida, esteja aberto. E sabe que quando você está obstinado, está decidido a seguir o propósito de Deus, você vai colocando as suas coisas em segundo plano. E você vai vendo quão agradável é viver o propósito de Deus, se doar para esse propósito. Né? E eu já abro um parêntese para você que é solteiro. Se você ainda não escolheu a pessoa com quem você vai casar, eu te dou uma dica. Ore ao Senhor. Sabe, porque Deus une propósitos. Veja se essa pessoa tem um propósito alinhado com o seu. Né? Deus me permitiu entender isso, mesmo quando eu era solteira, e perceber que haviam pessoas que não iam se alinhar com o propósito que Deus tinha para a minha vida. Então, eu precisei me afastar dessas pessoas e eu precisei fazer a escolha certa. Nisso que é tão importante, que é o casamento. Tá certo? Fecha parêntese. Por que estamos falando isso? Sobre essa questão do casamento, em relação a missões. Sabe, queridos, se você tem um chamado missionário ou um chamado itinerante, saiba de uma coisa. É necessário você fortalecer a sua família, o seu relacionamento conjugal, porque no campo tudo se sobressai. Aonde você for, as dificuldades parece que elas crescem. Então, você precisa ir pronto e maduro no relacionamento. Nós temos a informação, estatísticas mostram que um dos principais motivos de retorno prévio, ou seja, antecipado dos missionários, não é por finanças, não é por fome, mas é principalmente por causa de relacionamentos. Então, amadureça o seu relacionamento, porque a sua família, primeiro, esse relacionamento é o que vai fortalecer, você, aonde você for, tá certo? E acima de tudo, que Deus esteja no meio desse relacionamento. Não apenas no meio, mas à frente desse relacionamento. Será que Deus tem estado à frente das suas decisões? Será que antes de você falar alguma palavra, Deus está à frente dessa decisão, dessa palavra que você está falando? Pense sobre isso, que Deus esteja à frente do seu relacionamento. Sabe, algo que Deus tem me ensinado. Deus une pessoas, nos une, permite a nossa união. E a Bíblia fala, amai-vos uns aos outros. Ela não fala, cobre amor um do outro. Não, ela fala, ame. Né? Então, assuma essa responsabilidade. Não pense em cobrar o amor, mas ame intensamente. Ame incondicionalmente, como Cristo te amou. Né? Nem como você se ama, é como Cristo amou, pode morrer se for preciso. Mas não vai ser. Mas dê a sua vida, sabe? E saiba que a recompensa vem do Senhor. Né? Eu queria trazer algo, uma experiência mesmo, assim. Fico uma dica também para os solteiros. Eu orei pelo meu esposo muito antes de eu conhecer ele.
Então, pense sobre isso. Ore, solteiro, né? Ore para que Deus lhe ilumine. Mas eu não fiz isso apenas enquanto eu era solteira. Durante o meu casamento, eu também oro pelo meu esposo, né? E às vezes tem coisas que a gente discorda, tem. E o que é que acontece? O que é que eu faço? Eu oro, né? No começo eu até tentei falar, mas eu descobri que não funcionava. E o que foi que eu fiz? Eu apresentei diante do Senhor, eu orei, e eu tenho visto os frutos. Então, assim, eu sugiro para você, ore. Se tem coisas que você percebe que precisam mudar, e você já falou, não fique falando. Ore. E tem atitudes que vai inspirar outra pessoa a corresponder a isso. Foi isso que eu fiz. Eu procurei tomar atitudes, né, que iriam inspirar. E eu percebi que Deus juntou tudo e trouxe os frutos. Então, eu sugiro isso para você, né? E eu queria finalizar com uma representação que Deus trouxe ao meu coração. Passar para ele, senão eu fico aqui falando o tempo todo. Mas eu queria trazer, claro, uma ilustração que Deus passou para mim, né? E Deus disse assim, imagine uma corrida, né? Imagine uma corrida de bastão. Eu não entendo muito disso, mas Deus trouxe ao meu coração e o Espírito nos ensina todas as coisas, né? E o Senhor começou a falar para mim, imagine uma corrida de bastão. Será que adianta você chegar lá no final da corrida sem você ter pego o bastão da outra pessoa e o outro da outra? E eu pensei, não, se é uma corrida de bastão, você tem que pegar o bastão. Então, o Senhor começou a falar comigo. Sabe, esse bastão que você pega da outra pessoa, ele representa o relacionamento com a equipe. É o contato que você vai ter com a outra pessoa. Então, esse relacionamento ele é refletido. E saiba de uma coisa, não adianta você chegar no final sem um bastão. E o Senhor começou a falar para mim, não adianta você chegar ao final sem esse relacionamento. Não adianta você chegar ao final sem um relacionamento ajustado com a sua família. Saiba de uma coisa, não adianta você ter uma vida aparentemente vitoriosa, um ministério maravilhoso, sem você chegar ao final com a sua família e com Deus. Esse bastão representa Deus e sua família. Então, saiba de uma coisa. Se o corredor ele chega lá no final, antes de todo mundo, e ele pensa, pronto, eu ganhei. Ele pensa, pronto, a vitória é minha. Mas se ele chegou sem o bastão, não é vitória. Então, sabe, se você cumpriu essa meta, esse objetivo que está na sua vida, mas você chegou lá, sem Deus estar à frente e sem a sua família, lembre disso. Isso não é sucesso, isso não é vitória. Então, alinhe-se agora, se ajuste, né, nesse seu relacionamento. E lembre que nesse relacionamento também existem filhos. Os seus filhos, nós ainda não temos filhos, mas temos aprendido, nós somos filhos, né? E temos aprendido a importância dessa influência dos pais com os filhos, né? Se seu filho, por exemplo, vê você murmurando, reclamando, o que é que ele vai fazer? A tendência é ele ser assim onde ele for. Mas se o seu filho vê você se consagrando, vocês dois se consagrando como casal, vocês dois se elogiando, tendo devocionais, ele vai seguir esse exemplo. Se eles veem em vocês atitude de fé, eles vão seguir esse exemplo. Então, fique atento ao exemplo que você dá na sua casa, né? Nós lemos esses dias algo sobre isso, que os filhos, muitas vezes, eles refletem os pais. Então, o que os seus filhos têm refletido? Pense sobre isso e atente para as suas sementes na sua casa. Amém? Amém, queridos. Glória a Deus, né? Que palavra maravilhosa. Por mim, eu deixaria ela ministrar todo o tempo, né? Sempre gosto de ouvir Letícia ministrar, eu sempre sou muito abençoado por aquilo que o Senhor traz ao coração dela. Mas como ela falou, assim, um contexto de família, né? Em relação a famílias em missões. E é uma coisa que também a gente tem aprendido muito antes mesmo de termos um filho. Nós estamos aí nos programando, estamos aí vendo da melhor forma e tudo, para que ele venha realmente fazer parte de um contexto,
né? E que ele também possa acrescentar na nossa vida, né? E sabe uma coisa, ela falou muito sobre exemplos, né? E eu estava lembrando aqui de muito tempo atrás, quando eu era jovem, adolescente, que congregava em uma igreja, e eu ouvi alguns líderes daquela igreja dizerem assim: faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. E sabe, queridos, que não é assim que funciona. O exemplo arrasta, o exemplo ensina muito. Se você faz, aquilo vai acontecer. Não adianta de nada você ensinar para o seu filho. Parece um pouco irônico a gente dizer assim, um casal que ainda não tem filhos ensinando alguma coisa em relação a isso. Mas a gente aprendeu, eu aprendi dessa forma, né, que o exemplo, ele arrasta, ele ensina, não é o falar. Porque como pai, né, eu tenho mais obrigação de ensinar o meu filho no caminho. Como dizem Provérbios 22:6, diz assim: ensina a criança no caminho em que deve andar, e mesmo quando for idoso, não se desviará dele. Sabe, isso fala muito mesmo, que esse negócio, essa conversa de você dizer assim: faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Isso não existe. Isso é um engano do diabo para a sua vida, isso é um engano para o diabo, para a sua família. E, querendo ou não, quando os nossos filhos crescerem, eles vão crescerem com essa mentalidade, essa falsa moralidade, né, de dizer que é assim que funciona, porque ele viu assim na casa dele. Sabe, eu aprendi muito nesse meio tempo. Eu sempre, quando a gente ficou noivo, eu me lembro que eu ainda era jovem, um pouquinho mais jovem, aos 27 anos, quando a gente ficou noivo, e me lembro que uma pessoa dizia: mas você é tão novo ainda, você vai casar agora, eu acho que você devia esperar um pouco mais. Mas pessoas que são assim, irmãos, tinham uma vida miserável no seu casamento, infelizmente, uma vida que é apertada no seu casamento, né? Então sofria por muitas coisas, não era uma família cristã, não era uma família que conhecia o Senhor. Infelizmente o chefe daquela família tinha uma autoridade, um autoritarismo, fazia o que queria, mas enfim, aquelas coisas foram levando aquela família um desgaste. E achava que o casamento era ruim. Na verdade, enquanto o casamento é bênção de Deus para as nossas vidas. Amém, queridos? Então eu quero deixar também para você, solteiro, né? Você que está planejando, sonhando no seu futuro casamento, já noivou, né? Que eu sei que tem alguns que noivaram, que estão na nossa igreja, né? Esse é o momento de você começar a mudar o curso da sua vida, né? É o momento de você começar a se firmar, começar a colocar a bússola da palavra para funcionar, né? E uma palavra que me veio um dia, eu estava lendo Efésios, eu estava no Detran para renovar a carta de habilitação, e o Senhor me deu eu estava lendo Efésios e me lembrei de algo, me lembrei de algo que o Senhor me deu. 5:22, Efésios 5:22 diz assim: esposa, cada uma de vós respeite o vosso marido, porquanto sois submissa ao Senhor. E aí eu fiquei meditando sobre esse versículo, e aí eu trouxe para mim. Eu tenho por mania, quando eu vou ler a palavra, sempre me incluir na palavra. Eu sei que ele fala diretamente às esposas, mas algo que o Senhor me deu em relação a essa palavra é: maridos, assim como Cristo foi para a igreja, seja para a sua esposa. Então eu comecei a meditar sobre isso, eu comecei a trazer isso para dentro de mim, e eu comecei a fazer isso virar realidade na minha vida. Eu aprendi muito cedo, sempre vi algumas coisas na minha casa, né, nos casamentos da família, e eu sempre dizia assim: eu não vou agir dessa forma, eu não vou agir dessa forma. E graças a Deus, irmãos, toda a vida, quando eu vejo, eu lembro de uma atitude que feria realmente a palavra de Deus, que não era de uma forma que não se deveria agir daquele jeito. Então, eu passei sempre a me examinar. A palavra de Deus fala que nós devemos nos examinar, né? Não somente quando a gente for ceiar o corpo de Cristo, mas se a gente fizer esse exercício todos os dias, né, acredito que nós vamos estar mais leves para correr com aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, né? De estarmos prontos realmente
até mesmo para ensinarmos os nossos filhos. Nós temos criado uma atmosfera na nossa casa, esperando a vinda do nosso filho futuramente, e nós queremos incluir ele nessa atmosfera, queridos, de uma atmosfera de oração, de meditação, de oração na palavra. Isso é saudável para a criança. Isso é um exemplo que deve ser seguido. Isso é um exemplo que a criança que vai ficar marcado na vida dela, sabe? Enquanto ela for velha, que ela atingir a idade dela, de maturidade mesmo, de deixar de ser criança e passar uma maturidade, de passar para ser adulta, eu digo para você, aquilo vai ficar tão entranhado, tão forte na criança, que os princípios do mundo, os ensinamentos do mundo, não vai conseguir furar esse bloqueio, porque ela tem um princípio que ela cresceu dentro de casa, vendo seus pais fazerem. Então, é algo maravilhoso, sabe? Eu tive um pouco disso na minha casa, eu cresci num lar cristão, mas também existe também aquele lado do regime religioso, né? Que a gente também não joga esse jugo religioso nos nossos filhos, que a gente não venha jogar também um jugo religioso na nossa família, sobre a nossa esposa, que isso é certo, isso é errado, faça assim, sabe? Deus nos deu autoridade, Ele nos concedeu como cabeça da nossa esposa, mas nós não somos autoritários. Deus não nos fez autoritários, mas sim autoridades. Amém? E toda autoridade tem o respeito e tem a responsabilidade de saber como conduzir sua família. Então, eu quero também deixar, né, algo que eu estou fazendo todos os dias, né? A gente vem orando junto, meditando, a gente sabe que com o tempo a gente está afiando o nosso machado para correr a carreira que o Senhor tem para as nossas vidas. Em breve nós queremos alcançar as nações, mas queremos sair daqui prontos mesmo e com nossos fundamentos bem estruturados, para que a gente possa levantar e erguer, né, aquilo que está no nosso coração, borbulha sobre o nosso coração mesmo, em relação a missões, de constituir família, de alcançar vidas, porque foi esse o propósito que Deus nos chamou, foi esse o propósito que Deus nos uniu, sabe? Você não só se uniu à sua esposa para se tornar uma só carne, mas se uniu para um propósito maior, sabe? Para mostrar para o mundo que uma família em Cristo Jesus, ela tem um poder muito grande de mudar a situação. E eu venho há um tempo fazendo algumas confissões da palavra, tenho tido momentos de oração, meditação, me fortalecendo na palavra. Sabe, queridos, eu quero que o meu filho, quando ele vier a esse mundo, quando ele nascer, ele me encontre fazendo isso, sabe? E quando um dia, quem sabe, se Jesus não voltar antes, né? E eu partir desse mundo e ele for dizer para os meus netos que como era a vida de devocional do seu avô, né? No caso eu me lembro, meu avô faleceu ano passado, em finalzinho de junho do ano passado, e meu avô era um grande homem de Deus, né? Ele era militar, né? Sargento da Polícia Militar lá no Ceará, e eu sempre, quando eu ia visitá-lo, era rotina, eu sempre via o meu avô uma mesinha de plástico, um caderninho, uma caneta e ele lendo a Bíblia. Eu sempre vi o meu avô. Então, quando eu conversava com ele, ele podia dizer para você onde estava capítulo, versículo da Bíblia. Era incrível, incrível a memória daquele homem. E ele citava um capítulo inteiro. Se você pedir para ele falar a Bíblia para você sem ele olhar, ele falava. E uma vez eu ouvi uma foto dele e eu falei assim, meu Deus do céu, como era gostoso de chegar na casa dele e ver aquela disciplina, né? E algumas pessoas sabem, eu sou atleta, né? Eu treino bastante, eu subjugo o meu corpo, o meu cansaço muitas vezes, mas sabe, muitas vezes a gente tem deixado o jugo mesmo do cansaço, do marasmo, predominar na nossa vida. Não
não somente no condicionamento físico, porque existem pessoas assim, mas eu digo na questão espiritual mesmo. E nós estamos muitas vezes subjugando o nosso espírito ao marasmo, à mansidão, às águas tranquilas. Sabe, está na hora de você começar a pegar as suas águas e começar a mexer ela, e começar a fazer o negócio pegar mesmo. E eu estava vendo nesses últimos, em algumas semanas atrás, o Senhor me fez assim, por que você não monta uma academia espiritual para você? Né? Algumas pessoas me acompanham nas redes sociais, sempre estou postando alguns exercícios, eu estou treinando, estou lutando boxe, fazendo um pouquinho de perna, fazendo alguns exercícios físicos, e o Senhor tem falado para mim, você tem sido tão disciplinado nos exercícios físicos, porque você não se disciplina também na área espiritual? E aí eu comecei a escrever algumas coisas, e o Senhor foi me dando também algumas coisas para confessar diariamente, sabe? E eu tenho me colocado dentro da palavra, e eu tenho procurado me fortalecer na força do poder do Senhor. Em Efésios 6:10 diz assim, concluindo, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. E toda a vida, quando eu vou ler Efésios de 10 a 17, eu sempre me coloco. Eu me fortaleço no Senhor e na força do seu poder. E quando eu li uma vez, a gente estava lendo um livro, a gente faz um devocional juntos, de Pedras Preciosas, o livro do irmão Rick Renner. E ele falou sobre a força, né? A força, se não me falha a memória agora, é Kratos, é isso? Kratos, né? E ele disse que ele descreveu no grego quem era, o que é Kratos, né? O Kratos de Deus. E ele se descreveu como um braço, ele falou de um homem muito forte meu, movendo as coisas com seu braço muito forte, muito musculoso. Então eu comecei a treinar e a fazer o meu espírito tomar um condicionamento físico melhor, sabe? Assim como você condiciona o seu corpo, o físico do seu corpo, mesmo para submetendo ele a extremos, você também pode condicionar o seu espírito também, sabe? Muitas vezes você pode estar cansado, sem ânimo, sem vontade de fazer as coisas, mas sabe, tudo depende de uma coisa, a sua posição. Lá em Filipenses, eu estava lendo outro dia, foi uma outra passagem que o Senhor me deu, Filipenses 3, versículo 13, que a minha versão é King James, ele diz assim, eu vou ler para você aqui, irmão, não pense que eu mesmo já tenha conquistado, mas tomo a seguinte atitude, esquecendo-me das coisas que para trás fico, avançando para as que estão adiante de mim. Ele falou assim, tomo a seguinte atitude, sabe? É uma atitude que você tem que tomar. Ninguém pode fazer por você. Uma vez eu disse para o meu treinador, bom, 50% é do meu treinador, os outros 50% é meu. Então ele tem o conhecimento, ele vai me passar o conhecimento e agora eu tenho que exercer os outros 50%, que é colocar em prática, é treinar aquilo ali, é algo diário. Então, é algo que você pode começar a arrastar a sua família a fazer isso junto, sabe? Tira um momento para ler a Bíblia, para meditar na palavra, para orar em línguas, sabe? Sempre é bom estar sempre orando em línguas. Procure coisas que edificam a sua vida. Amém, queridos? Não há problema nenhum de você estar ali se divertindo nas redes sociais, assistir um filme, estar naquela tranquilidade, mas seria muito interessante também você começar a envolver a sua família nessa questão mesmo espiritual, sabe? Você vai ver a diferença acontecer. E a gente assistiu essa semana e eu quero também indicar esse filme para você, chamado Corajosos, né? E fala um contexto de família muito bonito, irmãos, e eu acredito que se você já assistiu, eu indico você assistir de novo. Eu gosto de assistir filmes repetidos, Letícia sabe disso, mas, sabe, é um filme que mexeu muito com a gente. Eu fiquei ali e um homem que era policial, tinha 2 filhos, um adolescente e uma criança, e eu não vou contar, ela falou assim, não conte, mas você vai ver, queridos, que é um filme que mexeu com a gente e ensina muitas coisas mesmo, sabe? E ele tomou uma atitude na vida dele, ele decidiu, ele tomou uma atitude,
sabe? Esquecendo das coisas que para trás ficaram e avançando para que estão adiante dele, sabe? Então, toma essa atitude hoje também, esquecendo das coisas que para trás ficam e avança. Se tem alguma coisa te embaraçando, se tem alguma coisa pesada em você, se tem alguma coisa que não está fluindo na sua família, sabe? Esse é o momento de tomar uma atitude correta, esse é o momento de mudar o curso da sua vida. Sabe, queridos, nós temos pastores excelentes na nossa igreja. Procura o teu pastor, procura os nossos irmãos, queridos. Nós estamos à disposição de vocês também, caso vocês precisem. Amém. Mas do jeito que está, uma coisa eu posso dizer para você, não pode ficar. Sempre dá para melhorar. Se está bom, amém, pode melhorar. Então, procura realmente envolver a tua família, sem colocar um jugo pesado sobre eles. Mas, sabe, mostra para a tua família que é possível viver bem, viver em paz, viver tranquilo. É isso que o Senhor quer para nós. Eu creio que nós vamos para as nações, né, em breve, e acredito também que muitas famílias vão ser alcançadas. Esse é o nosso objetivo. Então, isso é o que nós temos para hoje. Deus te abençoe. Né? Espero que o Senhor tenha falado ao teu coração hoje à noite. Fica na graça e na paz. Um beijo no coração.